Eu iniciei agora a nossa gravação, tá? Para a nossa tarde. Vamos iniciar mais um encontro. Na verdade, este é o nosso último encontro da tarde de hoje. Antes de eu repassar alguns slides, eu gostaria de agradecer a presença de todos que ficaram conosco até o finalzinho do curso. Na semana passada, eu já havia comentado que esse seria um encontro de despedida, né? Então, talvez nós não tenhamos muitos alunos nesse último encontro, mas todos que estão aqui registrarão ao vivo, né, o desenvolvimento aí desse tópico que ficou prejudicado por conta de uma queda de energia, queda de conexão, queda de energia foi num outro curso que eu também tive isso. E na verdade, né, como estamos gravando, depois eu vou subir lá vou disponibilizar o nosso vídeo no Canvas, que deve se encerrar aí até o final dessa semana, comecinho da semana que vem, ok? De modo que assim que nós tivermos mais, mais informações acerca dos prazos referentes à disponibilidade dos certificados de vocês, eu entro em contato pelo e-mail, tá bom? Vamos seguir para o nosso último encontro. Bora lá. O que eu trouxe para vocês, eu estou sem o vídeo, só estou com o áudio, né? Porque quando eu troco nesse outro computador, eu não sei o que acontece. Mas, enfim, eu consigo compartilhar a tela com vocês. Vamos ver aqui. Aqui, tela compartilhada. Certo. Vocês conseguem ver a minha tela compartilhada? Dar segmento? Tranquilo, então. Vamos dar andamento para eu comentar com vocês um pouco mais sobre o que ficou faltando, né? Na verdade, nós tivemos aí um encontro em que teve um tempão de gravação que não teve nem áudio, nem imagens, travou, né? Nós tivemos uma falha técnica. Então, para não deixar passar, e como hoje é o nosso último encontro, que é só uma despedida, a gente tem esse tempo mais hábil aí para trabalhar um pouquinho da revisão dos conceitos relacionados a temas geocientíficos. Tá? Eu tinha preparado isso inicialmente para vocês, para a gente conversar um pouco. Ninguém chegando, ótimo. Para a gente conversar um pouco a respeito da dinâmica interna do planeta e da dinâmica externa também. Então, vamos retomar. Inicialmente, nós trabalhamos a questão do fato do planeta Terra ser totalmente dinâmico. Tá? Sob o ponto de vista do interior da Terra, nós temos aí aquilo que a gente chama de força do geodínamo, né? Nós temos várias forças motrizes que promovem alterações na superfície. Então, a alteração ela é vista em termos superficiais, em termos de litosfera, que é a crosta continental, mas a crosta oceânica, mas isso ocorre por conta de uma série de fatores oriundos desde a época da formação do planeta, ok? Então, essa movimentação que a gente observa nessa ilustração nada mais é do que a ruptura do Pangeia e a movimentação tanto dos fragmentos que formaram o Gondwana, que é a grande massa ao sul, quanto os fragmentos que formaram a Laurásia, que é a grande massa continental ao norte. Tá? Então, por que isso acontece? Por que as placas tectônicas se movem? E eu acho que foi a partir daí que a gente teve problema na outra aula. Então, vamos seguir para a gente ver se finaliza esse tópico dessa vez. Bem, as placas tectônicas, elas se movem por conta de dois fatores principais. Um deles é
é resultante da estrutura interna do planeta, tá? Se a gente for olhar a história da Terra, ela contou com a diferenciação dos materiais no interior do planeta. Então, nós tínhamos aí, para a origem do planeta, uma grande massa, né, de material particulado, que contou com a colisão de outros materiais, até o nascimento do planetésimo e a agregação de novos materiais. E esses materiais, dentro aí dessa grande massa, eles foram se organizando, se diferenciando segundo a sua densidade. Então, como a gente pode ver nessa esfera do meio aqui, né? Nós teríamos um núcleo formado por material mais denso e a sua periferia formada por material, inclusive material gasoso, né? Como a gente tem como elemento próprio dos gases, né, força própria dos gases, a questão da expansão gasosa, a gente tem em contrapartida uma força que vai tentar neutralizar essa questão aí da expansão e mover os elementos mais densos, né? Em resposta, nós teremos os elementos mais densos se acumulando aí no núcleo. Então, a gente tem, como resposta disso, uma pré-organização em camadas, que são constituídas por elementos que são distintos, né, em sua densidade, e aí essas camadas são todas concêntricas. Então, a gente vai ver que nós temos aquela, inicialmente, né, núcleo, manto e crosta, né? Mais superficialmente, crosta, mais para o interior, o núcleo. E entre a crosta e o núcleo, nós teríamos o manto. Então, são várias camadas. Dentro do núcleo, nós temos várias camadinhas, né? Dentro do manto, nós temos várias camadinhas. E na crosta também, a gente pode ter diferenciação de crosta em oceânica ou continental. Bom, se a gente fizesse, portanto, uma perfuração da crosta até o interior do núcleo, nós veríamos numa profundidade de 6.000, né, e 371 metros, nós veríamos essa organização. Então, mais superficialmente a crosta, e aí caminhando até o interior do núcleo, nós teríamos aí toda essa profundidade. Fato é que nós não temos tecnologia para perfurar até o fundo do núcleo, tá? Nós não temos. Como que nós sabemos dessa profundidade e como que nós conhecemos os diferentes materiais que constituem as várias camadas do núcleo, as várias camadas do manto? Na verdade, são através das emissões das ondas sísmicas, né? O comportamento das ondas que mostra para a gente que existe diferenciação de material, diferenciação de densidade, diferenciação de estado de matéria, existem camadas que são mais fluidas que outras, e assim sucessivamente. Então, foi só a partir da década de 50, né, de 1950 para cá, com o avanço da geoquímica e da geofísica, principalmente, que nós tivemos aí um bom conhecimento de como que se propagam essas ondas sísmicas para o interior da Terra, ok? Antes disso, a gente sabia que as placas se movimentavam, mas a gente não sabia exatamente como elas se movimentavam. Vou dar uma olhadinha, ver se tem alguém tentando chegar. Não, então vamos seguindo. Opa, tem sim. Permitir. Tá. Aqui, projetar. Então, né, com base nessas descobertas das ondas sísmicas, né, primárias e secundárias, cada uma tem as suas características, né? Umas se propagam em meio líquido, em meio fluido, outras não se propagam em meio fluido. Então, através do estudo do comportamento dessas ondas, é que a gente consegue saber mais ou menos como que estão as camadas do interior da Terra. Porque, na verdade, tecnologia para perfurar até o núcleo nós não temos, né?
aquele filme Viagem para o Interior da Terra, ele é uma licença poética e, assim, nós não temos, né, a tecnologia para ir até o núcleo, mas conseguimos saber das suas constituições através das ondas geofísicas. Deixa eu confirmar aqui. Sim. Permitir. Vamos seguir. Bom, então nós temos como grande destaque nessa estrutura, pensando que nós queremos entender um pouco mais sobre essa dinâmica de tectônica de placas, nós temos aí uma camadinha que é a camada mais superior dentro do manto superior, que é a camadinha que a gente chama de astenosfera. Por que ela é tão especial? Porque ela é completamente fluida. E ela é sobre ela que se assentam as camadas que formam a litosfera. Então, eu tenho blocos de rocha, tá? Porque a litosfera ela tem a camadinha aí da crosta, né? Ela é constituída por um pedacinho aí do manto superior, parte mais superior, onde nós vamos ter as rochas formando, se fundindo. Eu tenho a crosta continental, mais a crosta oceânica, que vai formar aí a minha cascadura, digamos assim, né? Do nosso planeta. Então, litosfera é a parte rígida, é a parte que é formada por rochas, tá? Essa parte rígida, ela estaria assentada sobre uma camada fluida, de manto fluido, de magma fluido. Então, eu tenho blocos rígidos em cima de uma camada super densa, mas fluida, tá? É exatamente por conta, né, da presença dessa camada que o que está em cima é capaz de se movimentar. E essa camada tem a sua origem lá na época da diferenciação do planeta. É como se nós colocássemos, né, vários blocos de isopor, que é rígido, sobre uma água, numa bacia, né? Pega uma bacia bem grande, enche d'água, não mexe nessa água, tira o vento, então não pode ser em agosto, né? Não pode ser durante essa ventania horrorosa que está aqui em Tuiutaba. Aqui está ventando muito, para quem não está na cidade, está ventando demais, muita poeira. Bom, então tira o vento, não mexe na água, e aí coloca várias placas de isopor, simulando o que seria a nossa litosfera, sobre a astenosfera. Pode ser uma água mesmo, que é um fluido mais fácil da gente encontrar, certo? Se eu movimentar, por algum motivo, a minha astenosfera, que nesse caso está sendo representada pela água, o que vai acontecer com os meus blocos de isopor que estão sobre ela? Também irão se movimentar. É exatamente isso que acontece quando a gente olha a movimentação das placas tectônicas. A diferença é o que movimenta essa astenosfera, né? O que movimenta os blocos da litosfera que estão sobre a astenosfera é exatamente o calor do núcleo do nosso planeta. Então, é exatamente a transmissão de calor que faz com que haja essa movimentação. Então, as placas se movimentam por conta do arranjo da estrutura interna do planeta, que foi o item A. E agora, como item B, eu vou destacar para vocês o calor interno que nós temos dentro do planeta. Especificamente, a partir do momento que a gente vai caminhando, né, da crosta até o interior, até o núcleo, a gente vai aumentando os graus, a gente vai aumentando em temperatura, quanto mais próximo do núcleo a gente estiver. Bom, o núcleo ele é quente porque lá da época da sua formação também. Então, ele é formado, ele tem elementos radioativos, né? Então, a cada decaimento
você libera radioatividade, e um dos tipos dessa radioatividade é a emissão de partículas, emissão de calor, gera energia, né? É quando a gente tem a liberação de partículas, tá? Nós temos um calor que foi armazenado na estrutura do núcleo no momento em que nós tivemos a colisão das partículas, na época em que o planeta ainda era planetésimo. Então, esse calor ele ficou armazenado. Está queimando com o passar do tempo, né? Está queimando e uma hora o calor acaba. Na hora que o calor acabar, as placas não terão mais a força motriz para continuar a sua movimentação. E aí, nós não teremos mais movimentação da placa tectônica, tá? Das placas, né? Mas vocês podem ficar tranquilos que isso vai demorar bilhões e bilhões de anos ainda, tá? Então, deixa eu consigo. Tentem prestar atenção nessa figurinha, nesse quadrinho, nesse retângulo que está aqui embaixo na imagem. Eu sei que o meu mouse não aparece, mas no canto inferior direito aí do slide de vocês, eu tenho uma figura meio acinzentada, tá bem pequena, mas está escrito em cima aí, litosfera, e conforme a gente vai caminhando para a base desse quadro, eu tenho o que é o calor que está do manto. Então, por que eu estou chamando a atenção de vocês? Para mostrar para vocês a movimentação daquilo que a gente chama de plumas do manto. Então, eu tenho correntes ascendentes de correntes de convecção que vai transmitir esse calor. Então, o calor que está no núcleo, ele chega até a crosta. Eu tenho correntes ascendentes, chegam até a litosfera. A partir do momento que chega na litosfera, perde calor, e aí ele volta entrando de novo, né? Mais uma vez aí retornando essa massa para o interior mais próximo aí do núcleo. Esses lugares preferenciais por onde o calor é transmitido, né? Saindo do núcleo, chegando até, ou saindo do manto, ou mesmo na astenosfera, chegando até a crosta, é o que nós chamamos de plumas do manto, tá? Aí depois ele retorna. Muito bem. Se vocês olharem essa imagem agora, é sempre interessante da gente notar que as placas se movimentam, mas elas não se movimentam aleatoriamente, e elas também apresentam sentidos de movimentação que são distintos, tá? Então, é por isso que é interessante da gente observar o limite entre essas placas, porque pode ser que essas placas se choquem, ou pode ser que essas placas, num dado local, se distanciem, mas se nesse dado local se distanciarem, num outro local elas irão se chocar, certo? Isso é o que acontece nessa imagem aqui, da maneira como ela está sendo colocada, seria os Andes, essa passagem dos Andes até a chegada aqui do Pacífico, tá? Esse seria o assoalho, se a gente for olhar no Oceano Pacífico, até a gente chegar do outro lado, lá no Japão, com os arcos de ilha oceânica. Então, o que acontece, né? Todo soerguimento de montanha, seja cadeias rochosas, seja a cadeia dos Andes, seja o Himalaia, toda cadeia de montanha, ela é resultado de um soerguimento que vem por conta de colisão de placas tectônicas. Então, se a gente for olhar aqui, nesse exemplo dos Andes, eu tenho uma placa, um fragmento de placa que está vindo da direita indo para a esquerda, e um outro fragmento de placa que está vindo da esquerda indo para a direita. Num dado momento, ocorre um choque. Então, no momento desse choque, no momento desse encontro de duas placas que apresentam movimentação de sentidos opostos, eu vou ter uma série de efeitos geológicos ali. Então, eu vou ter vulcanismo, porque eu tenho muito atrito. Eu vou ter soerguimento de cadeias de montanha, tá? Porque no continente, a resposta vai ser o soerguimento de rochas da crosta oceânica, da crosta continental.
Na crosta oceânica, eu vou ter uma fenda, uma trincheira muito grande, né? Uma fissura no oceano, que corresponde ali exatamente ao momento em que uma placa mergulha sobre a outra, certo? Então, esses fenômenos estariam relacionados à grande quantidade de energia que eu tenho, ao grande atrito que eu tenho, porque eu estou encontrando dois segmentos de placa. Por outro lado, também, se a gente olhar bem no meio dessa figura, né, no fundo do oceano aí, eu vou ter momentos em que eu distancio dois segmentos de placa, tá? Quando eu distancio dois segmentos de placa, eu não vou ter atrito, não tenho movimentos tectônicos que geram grande energia. Então, nesse momento, eu vou ter só a deposição nessa fissura eu vou ter, né, cadeias de montanhas submarinas, então que a gente chama de dorsal oceânica, tá? Elas são fraturadas e tem muitas falhas colando todos esses pedacinhos, né, da cadeia oceânica, da dorsal oceânica, e nessas falhas geológicas, sim, pode ter sismicidade, porque ela vai estar movimentando-se lateralmente, um outro tipo de limite, tá? E aí eu posso ter um epicentro aí de um tsunami, por exemplo. Pode acontecer. No momento em que eu tenho, né, placas que estão se distanciando, é onde ocorre a expansão do assoalho oceânico, que é o crescimento dos oceanos, né? Se a gente for ver, por exemplo, o Oceano Atlântico é o mais jovem de todos eles e ele está em constante crescimento. Vai chegar uma hora que ele vai parar de crescer. E como que ele cresce? Graças às rochas basálticas que são ejetadas exatamente ali na fissura da dorsal oceânica, tá? Bom, então deve-se ser destacado três tipos, lá no limite dos fragmentos de placas tectônicas, graças à movimentação que cada um deles tem, devem ser destacados três tipos de limite. Então, eu tenho um limite convergente, quando eles convergem para um único ponto, então eles vão se encontrar, e aí eu vou ter uma série, muita energia e uma série, né? Vulcanismo, surgimento de montanhas, retrabalhamento dos blocos de rocha na zona de subducção. O que é a zona de subducção? Quando uma rocha mergulha na outra, tá? E vai voltar lá para o manto. Aí eu tenho o limite divergente, que é quando se separa. O limite divergente, quando se separa, ele vai abrir os dois blocos. E os dois blocos, quando eles se abrem, eles vão ejetar basalto em cada um dos lados dessa falha. Então, aí, esse seria o tipo de limite divergente. Um último limite que eu tenho aí, e é onde nós teremos os mais terríveis terremotos, eu não tenho nem perda de rocha e nem construção de novas rochas, eu tenho os mais terríveis terremotos. É quando eu observo o limite transformante, tá? Então, elas deslizam lado a lado. A falha de San Andrés é um excelente exemplo disso daí, tá? No meio das dorsais oceânicas, nós temos várias falhas transformantes, porque nós temos vários pedacinhos colados uns aos outros, tá? Deixa eu dar uma olhadinha, ver se tem alguém chegando. Só para a gente já poder caminhar. Não sei se aceitei ele. Aceitei. Pronto, voltando. Aqui. Então, pessoal, associados à dinâmica interna, eu vou ter terremoto, maremoto, vulcanismo, sorgimento, que é quando nós temos elevação da crosta, subsidência, que é quando eu tenho abatimento da crosta, formação de ilhas oceânicas, né, quando a placa passa sobre um hotspot, que é aquele ponto quente,
que é, né, uma grande formação, um caminho preferencial por onde o calor está vindo, e aí a gente vai ter o extravasamento de basalto e, portanto, formação de ilhas, né? Então, todos esses processos, todas essas atividades e esses processos que muitas vezes ficam registrados na crosta, eles são oriundos das questões da dinâmica interna do planeta, ok? Em termos de dinâmica externa, a gente pode, é lógico que um está totalmente relacionado ao outro, mas a gente pode destacar o ciclo das rochas, tá? A construção da paisagem e a formação dos 3 grandes grupos de rocha. Então, as ígneas, também conhecidas magmáticas, as sedimentares e as metamórficas, tá? Rochas ígneas ou magmáticas, né, ou plutônicas, como queiram, rochas ígneas como um todo, elas são resultantes do arrefecimento do magma, ou seja, o magma que está ali como lava no interior do continente, uma hora ele se resfria. Se ele se resfriar no interior da crosta, eu vou ter uma rocha plutônica, uma rocha ígnea do tipo granito, algo mais que demorou mais de se resfriar, digamos assim. Se esse magma, por qualquer motivo, atingir a crosta, atingir a superfície, ele vai perder calor muito rápido e ele também vai formar uma rocha magmática, uma rocha ígnea. Porém, a rocha vai ter mais a cara de um basalto, tá? Então, exemplos de rochas magmáticas. Eu tenho basaltos de rochas ígneas. Eu tenho basaltos e granitos, certo? Eles podem ser formados na superfície do continente, eles podem ser formados na superfície do oceano, na verdade, no fundo do oceano, né? E eles podem ser formados no interior da crosta, tá? Os granitos são formados no interior da crosta. Muito bem. Aí, tendo essas rochas tendo sido formadas na crosta e estando essas rochas, todas elas, em exposição, elas vão sofrer com o tempo a ação da água, a ação da chuva, do vento, a ação das intempéries, ou seja, nós teremos uma série de fatores geológicos que promoverão a alteração dessas rochas. Essas rochas serão erodidas, tá? E se elas estiverem sofrendo erosão em algum relevo mais alto, em alguma área mais alta, a tendência é que todo o material que seja desagregado dessa rocha seja transportado até uma região mais baixa, tá? A essa região mais baixa a gente chama de bacia sedimentar. Então, pode ser no interior de um rio, sai da montanha, vai para o rio. Pode ser, sai do rio, vai para o oceano. Pode ser, no sopé da cuesta, das dunas, né? Chegar no fundo de um lago. Então, existem vários tipos de ambientes que recebem os sedimentos, tá? Então, todo o material que foi desagregado das rochas, seja ela qualquer uma rocha, eles fornecerão sedimentos e esses sedimentos vão se acumular naquilo que a gente chama de bacia sedimentar, qualquer região mais baixa, certo? Com o passar do tempo, eu vou acumulando camadas e camadas e camadas e camadas. O peso dessas camadas vão promovendo alterações nas camadas mais inferiores, e essas alterações nas camadas mais inferiores faz com que os grãos que estavam soltos possam ser colados novamente. É a partir daí que nós damos origem àquilo que a gente chama de rocha sedimentar. De uma maneira bem simplificada, é isso, tá? Então, eu tenho uma série de fatores químicos que vão acontecer ali, que vai acabar colando todos esses grãozinhos, e aquilo que era sedimento, areia, grãozinho de lama, vai passar a ser uma rocha sedimentar.
certo? Todas as rochas pré-existentes, se forem submetidas à ação, desculpem, se elas forem submetidas à alteração, grandes variações de temperatura e pressão, essas rochas serão transformadas em novas rochas, certo? A esta transformação nós damos o nome de metamorfismo e, como resultado, nós observamos uma rocha metamórfica. Então, o que é uma rocha metamórfica? É uma rocha que foi alterada de uma rocha pré-existente. Então, o mármore, né, o gneiss. Então, eu tenho várias rochas que são frutos de alterações de rochas pré-existentes. Onde que isso acontece? Em qualquer lugar na natureza? Não. Preferencialmente em locais em que eu tenho muita alteração de pressão e temperatura. Então, próximo aí dos limites, né, dos limites convergentes, eu vou ter formação de rochas metamórficas, tá? Por exemplo, rochas que formam cadeias de montanha, são todas alteradas, são todas metamórficas. Por quê? A gente tem vulcanismo sempre associado ali e ele altera as rochas pré-existentes. Então, em termos gerais, a dinâmica externa do planeta, se a gente for considerar o ciclo das rochas, ele está em constante transformação, tá? E além de tudo, tudo isso pode ser reciclado, tudo isso pode voltar para o interior da Terra, pode voltar lá para fazer parte aí do manto, para alimentar o manto e depois voltar à superfície novamente. Todos os três tipos de rochas, se eles constituírem, né, parte do bloco de rochas que está voltando ali na zona de subducção, então aí eles terão acesso ao retorno aí para o magma, serão fundidos e depois ser trabalhados novamente, tá? Então nada se perde, tudo se transforma. No ciclo das rochas não é diferente. Bom, então só para a gente, né, poder falar resumidamente qual seria aí a origem das rochas ígneas ou das rochas magmáticas, ela se dá aqui em número 1, através do arrefecimento, cristalização ou solidificação do magma que está no interior da Terra. São 3 sinônimos. Essas rochas, quando ficam na superfície, essas e todas as outras rochas, quando estão na superfície, sofrem erosão, transporte e sedimentação. Então, são os sedimentos que serão erodidos, transportados até uma bacia sedimentar. Se sofrerem compactação e diagênese, que é aquilo que eu expliquei, né, com o peso das camadas superiores influenciando nas camadas mais inferiores durante a acumulação, nós teremos o surgimento daquilo que a gente chama de rochas sedimentares. Se as rochas sedimentares sofrerem aumentos de temperatura e pressão, elas darão origem às rochas metamórficas, tá? A metamórfica pode voltar e entrar em fusão, a sedimentar também pode entrar em fusão e a magmática também pode entrar em fusão, certo? Apenas rocha sedimentar dá origem à metamórfica? Não, todas elas dão origem, tá? Pode ver essas setas azuis aí, que tem vias de duas maneiras de vias, ok? Bom, nós temos, portanto, né, na nossa crosta, formação de relevo, ela será esculpida através aí da formação de todas as rochas e da ação do tempo. E na ação do tempo também a gente observa a formação de solos. Isso é muito importante, né? Porque é exatamente em cada tipo de solo que a gente vai ver o desenvolvimento de um dos tipos de biomas brasileiros, por exemplo. Então, nós temos solos que são mais agricultáveis do que outros, né? A gente tem solos mais claros, porque são ricos em alumínios. Nós temos solos mais escuros, que são ricos em material orgânico. Então, assim, formação de solos e solos como um todo já daria um curso à parte, tá? Mas algo que eu gostaria de trazer aqui para vocês, para a gente poder encerrar e sempre pensar, né? É com relação à nossa ação
né, enquanto fator geológico, ou o homem como fator geológico também, que altera aí a paisagem, tá? Temos que lembrar que uma das maiores consequências da erosão são os assoreamentos, né? Então, se você aumenta muito a produção de sedimento, esse sedimento ele vai ser carregado para algum lugar. Ele será carregado para o lugar mais baixo, mais próximo. Pode ser a nascente de um rio, pode ser um rio em grande fluxo e pode causar o assoreamento, ou seja, quando a gente afoga um rio com tanto sedimento que está colocando ali. Tá? Então, se a gente desmata, a gente libera mais sedimento. Esse sedimento vai ser naturalmente carregado para algum lugar. Em termos de agricultura, isso reflete perda de solos férteis e aumenta também riscos de deslizamentos. A gente pode ainda observar riscos de poluição de solo e água e desertificação, também é um outro problema. Tá? Nas áreas urbanas, quando a gente tem desmatamento de encosta e ocupação com construções irregulares, o que a gente observa é o que está registrado nessa imagem. Vejam que nessa primeira imagem aqui da esquerda, a gente tem uma grande cicatriz, né, nessa serra, porque houve um desmoronamento muito alto. Nenhum terreno que tenha inclinação superior a 30 graus é permitido fazer construção, tá? Então, mas a gente sabe que todas as nossas encostas, né, que o nosso terreno acidentado, ele é ocupado por construção, né? Às vezes nós também temos estradas, habitações, então assim, volta para nós mesmos, né, para a população. Novamente, só para vocês verem aqui, né, casos mais graves de deslizamento, a gente pode observar favelas, mas também a gente pode observar pousadas luxuosas lá em Angra dos Reis, como aconteceu num Réveillon alguns anos atrás, né? Então, assim, o barranco em si, ele desmorona porque ele encharca de água, e aí o que a gente vai observar é um fluxo de massa. Então, você tem aí a lama sendo carregada e leva tudo que está sobre ela. Esses deslizamentos, eles sempre ocorrem em solos mais frágeis, né? E a gente pode observar aí a ocupação irregular, trazendo inclusive problemas, né, com perda de vidas e tudo mais. Então, toda vez que a gente tem encosta, com mais de 30 graus de inclinação, não aguenta o peso das águas durante as chuvas, nem tampouco aguenta o peso das casas e da ocupação humana. Tá? Mais uma vez, portanto, nós temos aí a construção do ciclo das rochas, isso de uma maneira natural, mas eu posso adiantar para vocês que o homem tem sido um dos fatores geológicos que acelera os processos geológicos que a gente observa aí nesses últimos tempos, tá? Por exemplo, com a grande erosão que muitas vezes a gente trabalha, certo? E para finalizar, voltando agora mais na questão aí da tectônica de placas, eu quero trazer para vocês não só o aspecto negativo, né, da gente estar mexendo tanto, e não é só erosão, né? Tem aquecimento global, tem uma série de outros fatores. Só a geologia ambiental já daria um novo curso de extensão também, né? Para trabalhar essas questões da nossa interferência no planeta. Mas eu gostaria de ressaltar e de destacar que tanto Terra, nosso planeta, quanto a vida, elas evoluem juntas. Então, a partir do momento que eu tenho tectônica de placas e que eu tenho movimentação das massas continentais, né, surgimento de oceano, desaparecimento de oceano, tudo isso influencia na evolução da vida, tá? Nos conceitos de especiação, nos modelos de especiação, porque muitas vezes essa movimentação geológica reflete
em surgimento de barreiras, reflete em isolamento de populações, tá? Então, fica aí para a gente levar conosco essa questão de terra e vida sempre evoluindo juntas, tá bom? Era isso. Vamos ver o que nós temos aqui no nosso... Com isso, a gente encerra, né? Essa é a nossa última aula. Na verdade, é um último encontro. Opa, não vi. Caiu e voltou. E com isso, eu encerro esse curso. Qual a diferença entre formação geológica, bacia? Tem dúvidas, tá? Tem uma dúvida aqui, ó, do Gustavo. Qual a diferença entre formação geológica, grupo e bacia? É uma questão hierárquica, Gustavo. A menor unidade que a gente consegue reconhecer é a formação. Tá? Então, você vai a campo, você reconhece várias rochas, e existem uma série de critérios que definem essa rocha e que faz com que essa rocha seja única e diferente das demais do entorno. Então estou diante de uma formação, a formação Botucatu, formação adamantina, formação, são várias rochas, formação Tremembé, e aí você vai definir, né? Você vai descrever a litofaces, você vai escrever a litologia, você vai escrever o tipo de rocha, tipo de estruturas. Isso é o menor grau, o menor nível identificado em termos estratigráficos, tá? É lógico que cada formação tem várias camadas, enfim, mas é o menor nível estratigráfico. Aí você passa para uma série, se você acumular várias, né, formações, você vai numa amplitude maior, né? Muitas formações formam grupos. Vários grupos definem a bacia. Tá? Agora, o maior evento, que nem a formação Tremembé está na bacia de Taubaté. Então, a unidade que formou, né, várias falhas que fizeram ali a construção de uma área e que essa área pudesse receber vários sedimentos, é a bacia. Então, toda a extensão, a maior extensão geográfica está na bacia, certo? Só que dentro dessa bacia, nós vamos ter vários locais de particularidades distintas que vão materializar diferentes formações, certo? Compreendido mais ou menos? Essas são hierarquias, né? É que nem dentro da biologia a gente tem lá reino, classe, família, né? Aquela hierarquia até chegar em espécie. Isso tudo está sendo reavaliado, né? Com o Philocode, mas enfim, a tradução até agora era fazer toda aquela hierarquia biológica. Nós também temos para a geologia a hierarquia estratigráfica, tá? Que estratigrafia é o estudo das camadas. Então, a gente vai ter isso também para a geologia. Muito bem? Dúvidas, pessoal? Bom, eu vou começar o encerramento, né? Começar o encerramento é ótimo. Eu agradeço o fórum de despedida, vocês foram muito generosos comigo, né? Só tem elogios, eu não vi críticas, mas o elogio também vai todo para vocês, porque na verdade vocês acreditaram, né? E o curso, a motivação desse curso até o fim veio do feedback de vocês. Então, desde o começo, né, participando, querendo, então foi muito prazeroso e muito gostoso acompanhar com vocês até o final aqui, tá? Eu espero que todos permaneçam bem, que todos estejam bem, que todos permaneçam bem e quem sabe aí até uma próxima edição, não sei quando, mas a experiência foi muito proveitosa para mim, tá? Então eu agradeço. Vou finalizar a nossa gravação.
E se vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar no chat. E também, se precisarem entrar em contato, é só manter contato através do e-mail, que eu terei o maior prazer em respondê-los, tá? Ah, eu tive. Deixa eu colocar aqui para vocês o seguinte: lá no fórum de despedida, por conta da edição do curso dessa ser a última semana, consta que a atividade está atrasada, tá? Então, mas isso não tem problema nenhum. No diário do aluno, que eu tenho acesso ali do fórum, o que é válido é se fez ou se não fez, tá? Então, podem ficar tranquilos que estar com aquela tarefa atrasada, que às vezes mostro para vocês, né? Não tem problema algum, tá? Muito obrigada, só tenho agradecimentos e até uma próxima. Assim que eu tiver mais notícias aí em termos de certificado, eu entro em contato com vocês, tá bom?